Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém? Amém. Então vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia Sagrada. Bíblia em hebraico significa o livro por excelência, o livro dos livros, né? Então no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. E esta é a terceira mensagem do tema a lógica de Deus versus a lógica do homem. Encontraram? Então vamos ler o texto sagrado. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. E o Senhor fala com a igreja e diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Qual sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e nada é mais importante do que nós sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor mandou Pedro dizer à igreja que a coisa mais importante da vida espiritual é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o conhecimento intelectual, teórico, aliado ao conhecimento prático. É o ouvir a palavra e praticar a palavra. Quem ouve a palavra e pratica a palavra está crescendo na graça, está crescendo no conhecimento de Deus. Ah, Jesus, como nós precisamos do conhecimento divino. Nós vivemos num mundo tão confuso. Nós vivemos num mundo onde prevalece a lei do vale tudo, onde as pessoas não sabem o rumo certo a tomar. Mas nós temos que ter um rumo certo. E só é possível de termos isso quando nós temos o conhecimento sagrado. Senão a gente fica perdido, senão a gente fica andando em círculo, a gente fica indo de um lado para o outro, a gente não sabe onde está o erro, onde está o acerto, a gente não sabe o que é luz, o que é trevas, o que é verdade, o que é mentira, fica tudo muito confuso. Mas quando nós temos o conhecimento sagrado, aí nós temos um bom rumo, nós temos uma boa direção, nós sabemos o caminho correto a seguir,
Nós sabemos as atitudes corretas que devemos tomar em todas as situações que a vida se nos apresente. E somente assim, Senhor, o Teu nome é glorificado através de nós. Então fala à Tua igreja nessa noite, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos, aos Teus eleitos. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Inspira-me, dá-me, Senhor, a capacidade de pregar esta palavra, porque a minha suficiência ela vem do Senhor. Se o Senhor não me der essa capacidade, eu não saberei pregar nada, absolutamente nada, porque a minha suficiência vem de Ti. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, diante desta palavra que eu li, quando Deus fala através do profeta Isaías, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a agir como os incrédulos. Os incrédulos, o que é que eles fazem? Eles estão sempre refutando Deus, eles estão sempre escarnecendo de Deus, eles estão sempre querendo contradizer o que Deus fala. Eles ouvem, falar da palavra de Deus, das atitudes que Deus tomou e que a Bíblia traz registrada. Eles ouvem falar das determinações divinas e eles refutam tudo isso. E eles refutam como? Dizendo assim, não está vendo que não tem lógica uma coisa dessa? Não está vendo que não tem lógica isso? Não é assim? Isso é em todos os âmbitos. Se você fala de predestinação, não tem lógica um negócio desse. Se você fala na segurança eterna da salvação, não tem lógica uma coisa dessa. É sempre dessa forma, dessa maneira. Então, nós que somos pessoas nascidas de novo, nós temos que ter consciência, mas uma profunda consciência, de que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus vão muito além da nossa compreensão, muito além da compreensão do homem. Por isso que eu tenho dito nesses cultos que a lógica de Deus sempre contraria a lógica do homem. Amém? Amém, irmãos? Por exemplo, abra no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Versículo 41 em diante. Olha o que diz aqui esse texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você vê, Jesus estava observando as pessoas trazerem as suas ofertas no templo. Isso é para a gente ficar ligado. Quando você traz a tua oferta, olha, Deus está observando. O pastor não observa. Eu não tenho olhos para ver o que é que você está dando, o que é que está dentro do envelope, se você está dando melhor, se você está dando pior, se você está trazendo um animal cego, um animal defeituoso, ou se você está trazendo um animal perfeito, como Deus exigia no Velho Testamento. Mas Deus vê todas as coisas. Olha aqui, Jesus observando as pessoas trazerem as suas ofertas ao templo. E o que é que ele viu? Ele viu que de repente pessoas ricas, pessoas poderosas, depositando as suas ofertas no gasofilácio, que estava lá no templo naquele momento. E essa gente depositava grandes quantias em dinheiro. Eram pessoas que tinham posses. Não eram pessoas que ganhavam o salário mínimo. Não eram pessoas que ganhavam o salário de um trabalhador. Eram pessoas que tinham uma boa renda, que tinham uma condição financeira especial. E o Senhor Jesus observando. De repente,
No meio daquela gente, aparece uma viúva pobre, paupérrima, que vai lá e deposita 2 moedas do menor valor daquela época. Qual é o menor valor que nós temos hoje de moeda em circulação no Brasil? 5 centavos? Tem de 5 centavos? Tem? Pronto. Era como se hoje uma pessoa viesse e pegasse 5 centavos e depositasse de oferta aqui. Ó. Jesus observou. E aí ele chama os seus discípulos. Leia o que é que ele diz aos discípulos no versículo 43 e 44. Diante daquele quadro, diante daquilo que ele estava observando. E ele diz, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, esta afirmação de Jesus aqui, olha, ela fere toda e qualquer lógica humana. Toda e qualquer lógica humana. Por quê? Porque do ponto de vista humano, do ponto de vista das quantidades humanas, dá mais quem dá mais. Oferta mais quem oferta mais. Essa é a lógica do homem. Se uma pessoa dá 100 reais e a outra dá 10, no ponto de vista das quantidades humanas, quem é que deu mais? Quem deu 100. Não é assim? Mas no âmbito da lógica de Deus, no âmbito da matemática divina, ele vem e diz negativo. Essa mulher aí, ela deu mais do que todos esses ricos aí. Eles estão dando altas quantias, um dá 100, o outro dá 200, o outro dá 500, mas eles estão dando o que sobra. Eles gastam muito mais com seus lazeres, eles gastam muito mais para colocar uma boa mobília dentro de casa, para comprar uma TV de 42 polegadas, de LCD, eles gastam muito mais para comprar o mais novo videogame, o PlayStation 3, 2.600, para dar de presente ao filho. Então quando eles chegam aqui e dão 100 reais, estão dando o que está sobrando, estão dando as sobras para Deus. Essa mulher, Jesus disse, não. Essa viúva pobre, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você está vendo? Ah, pastor, mas aí é mole, aí é fácil. A pessoa dá 5 centavos, eu ganho 5.000. É diferente, é diferente, é. É mais fácil você pegar os teus 5.000 de salário e dar do que uma pessoa dar 5 centavos. Como assim, pastor? Uma pessoa que tem R$1, por exemplo. Você já ficou desempregado? Alguém aqui já passou fome? Já? Eu já passei. Levante a mão. Mas estou falando fome. Não é aquela coisa, olha, passei tanta fome, tinha dia que só tinha feijão, arroz, macarrão e ovo. Isso não é passar fome. Passar fome é chegar na hora do almoço e não ter um grão de arroz na mesa. E sua mãe dizer assim, bebe água com açúcar. E botar açúcar na água e mandar você beber para enganar o estômago. Isso é passar fome. Eu já passei isso. Nos meus 17 anos, 18 anos. Viu? Olha, quem já passou por isso sabe o que eu vou dizer. Você tem R$1 no bolso. Olha, vale dinheiro R$1, viu, meu irmão? Mas vale muito. Você sabe o que é você querer ir procurar um emprego e não ter o dinheiro da passagem? É cruel. É terrível, é catastrófico. Uma pessoa que ganha 5.000, se ela pegar, você sabe uma coisa, está aqui, tudo. Ela tem renda, ela tem crédito,
Ela pode chegar no outro dia, no primeiro banco que tiver, levantar um empréstimo, sem nenhuma dificuldade. Ela tem cartão de crédito, ela tem talão de cheque, ela tem 1000 maneiras dela sair de um aperto. E uma pessoa que não tem nada? Entendeu a diferença? Porque tem gente assim, aí é mole, pouquinho, né? Então dá o pocão. É isso, é essa lição que o Senhor Jesus está nos dando aqui, ó. Viu? É isso que ele está mostrando. Às vezes a gente perde a noção. A gente acha que porque, olha, eu dei R$100 de oferta, acha que fez a maior fúria do mundo, né? E não fez nada. Às vezes tem um irmãozinho na igreja, desempregado, correndo atrás do prejuízo, como se diz, passando uma situação, só Deus sabe, e ele só tem um trocadinho no bolso, mas ele diz, não vou deixar de ofertar a Deus. Poxa, a obra do meu Deus, vai lá e dá, e não tinha mais nada. E Deus está dizendo, esse aí deu mais do que todos os outros juntos. Tem lógica isso aqui? Não. Aos olhos humanos não tem lógica. Não tem lógica. Agora, há outras afirmações de Deus que também contraria essa lógica humana. Por exemplo, abra no livro de Mateus, Mateus capítulo 10. Veja o que Jesus afirmou aqui. Olha que coisa impressionante. Isso deixa os ímpios enlouquecidos. O Senhor disse assim, Mateus capítulo 11, versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu pergunto, como é que uma pessoa que está morta em delitos e pecados vai entender isso aqui? Ela ouve isso não tem lógica. O homem está dizendo aí que quem perde a vida, acha a vida. Quem, né? E quem acha a vida, perde. Hã? Eu falei o quê? Eu falei 11:39, é? Não são os meus 53 anos, não. Estou muito bem. Pensei que era a minha idade, já estava fazendo eu trocar capítulo e versículo da Bíblia. 10:39. Obrigado, Éricles. 10:39, ok. Eu li certo, né? E falei errado, né? É o Márcio. É o Márcio que fica esquentando minha cabeça lá, batendo na minha porta. Eu deixo... Brincadeira. Então, a pergunta é, quem é o que acha a vida? Ele disse, aquele que acha a vida, perde a vida, perder lá está aqui. Olha, é aquela pessoa que sempre coloca os seus interesses em primeiro plano. É aquela pessoa que é primeiro ela. Sabe aquele negócio, farinha pouco, meu pirão primeiro? Não tem um ditado que diz isso? Tem ou não tem? Então, por exemplo, a pessoa não falta o seu trabalho, ela nunca falta o trabalho. Ela nunca deixa de estar à frente da sua empresa. Se ela tem um comércio, ela acorda todo dia cedo, ela pega cedo no batente, ela está à frente, ela almoça correndo, ela volta, ela passa tarde, ela não tem hora para acabar de fechar a empresa, mas ela falta à igreja. É aquela pessoa que para ela é muito mais importante ganhar dinheiro do que fazer aquilo que Deus manda. Esse é o que acha a vida. Coloca os seus interesses em primeiro lugar. Os interesses de Deus fica para depois. Se der, a gente faz. Se não der, paciência, Deus entende. Você diz, aquele que acha a vida, perde a vida. Aquele que perde a vida, acha a vida. Pastor, e quem é o que perde a vida? É aquela pessoa que não coloca os seus interesses em primeiro lugar. Ela coloca em primeiro lugar os interesses de Deus. Vou dar o mesmo exemplo.
ela pode até faltar o trabalho. Pode. Mas ela não falta o culto a Deus. Não falta mais de jeito nenhum. Pode aparecer uma oportunidade dela ganhar muito dinheiro, uma renda extra, uma condição financeira melhor. Mas se isso vai exigir o sacrifício do seu culto a Deus, se isso vai exigir que ela desonre o dia de descanso, o dia do Senhor, ela descarta na mesma hora. Ela diz, não serve para mim. Mas vai dar um bom dinheiro, não, mas trabalhar domingo não tem condições. Olha, se você, durante a semana toda, durante 2 dias na semana, você trabalhar até 10 horas da noite, olha, eu vou te pagar uma hora extra de 100%. Só quero 2 dias, segunda e quarta. Ela disse, pá. Não, segunda e quinta tem negócio, quarta não tem negócio. Não, tem que ser quarta. Ela disse, então não quero. Quarta é o meu compromisso com Deus. Amém? Quem é essa? A pessoa que perde a vida. Às vezes, a pessoa tem familiares incrédulos, parentes incrédulos. Aí a parentada diz assim, olha, vamos preparar uma churrascada, vamos fazer um dia na praia, vamos a família toda para a praia, ou vamos a família toda para um clube, passar o dia no clube. Que dia? Domingo. Queremos contar com você. Olha, está toda a família reunida. Já convidamos todo mundo deu sinal positivo, todo mundo deu ok, só falta você. O que você diria? Não. Domingo não tem acordo. Domingo não tem conversa. Domingo não tem negócio. Né? Agora o problema, irmãos, é que tem gente que prefere profanar o dia de descanso, prefere desobedecer a Deus do que ficar mal com a família, do que ficar mal com o pai, ficar mal com a mãe, ficar mal com o tio, com a tia. É aquela pessoa que ela quer sempre estar bem com todo mundo. Ela quer agradar a Deus, ela quer agradar o diabo. Ela quer estar com um pé nas trevas e um pé na luz. Ela quer agradar a todo mundo. Não tem gente assim ou não tem? Ela quer fazer média com todos, mesmo que isso implique numa desobediência a Deus. Tá? Bom, em outras ocasiões, nós vemos na Bíblia Deus agindo em situações extremas, né? E Deus agindo de uma forma completamente inesperada, de uma forma completamente inimaginável. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14, versículo 13. Ok? Então diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornarei a ver. Você vê, nesse momento aqui, o povo de Israel, meus irmãos, está à beira do Mar Vermelho. Defronte dele está o Mar Vermelho. De um lado tem deserto, de outro lado tem montanhas intransponíveis. Olha que situação, água pela frente, montanhas de um lado, inimigos do outro. O exército de Faraó, o maior exército do mundo naquela época, para levar o povo de volta para a escravidão do Egito. Dá para você imaginar a situação? Uma situação difícil, uma situação extremamente grave. É aquela situação que é hora de você agir, é hora que você tem que tomar providências enérgicas, é hora que você tem que fazer alguma coisa, ou vai ou racha, dê o que der. Não dá para ficar indiferente. Essa era a situação que ele estava aqui. Só que de repente, vem uma ordem de Deus. Olha que ordem. Olha aqui. No versículo 13. Aquietai-vos e vejam o livramento que eu darei a vocês. Olha o que Deus falou. Aquietai-vos. Pastor, o que é aquietai-vos? Aquietai-vos
fiquem tranquilos, não se desesperem, não fiquem nervosos, não percam a calma, esperem e deixem eu agir. Quer dizer, aos olhos humanos é uma insensatez, é um absurdo isso. Espera aí, isso não é hora de ficar de tranquilão, está todo mundo nervoso, está todo mundo arrancando os cabelos, está todo mundo com os nervos à flor da pele, está todo mundo desesperado, a situação é grave. E Deus vem de lá e manda ficar calmo? E Deus vem de lá e manda ficar tranquilo? Olha, não confunda aquietai-vos com ficar parado. Tem gente que diz, não, a Bíblia diz aquietai, eu não vou fazer mais nada. Vou esperar em Deus. Não, é outra história. Deus não quer que você fique parado. A fé sem atitudes é morta. Mas Deus quer que você fique tranquilo. Sabe aquela situação que o mundo está pegando fogo? Às vezes um problema de família, um problema financeiro, às vezes uma doença, às vezes uma situação com o filho. Bom, aqueles problemas que todos nós enfrentamos. E fica todo mundo em desespero, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, e um chora daqui, o outro chora de lá, o outro grita, sabe? Aí você que é de Deus, tranquilão. Quantas vezes já me vi em situações assim, e ter pessoas da minha parentela dizer assim, tu é muito frio. Não, eu sou frio não. Eu confio em Deus. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que nada acontece sem que seja com a permissão dele. Ser frio é uma coisa, ser tranquilo é outra completamente diferente. Viu? Como é que pode? Tu não está vendo a situação? E tu está aí nessa calma? Tô. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu me desesperar não vai resolver o problema. Quem tem que resolver é Deus. E se eu confio nele, eu vou me aquietar. Amém? Eu lembrei de uma propaganda que está saindo muito na televisão agora, né? Está o pessoal lá num sambinha, aí a mulher chega, mas é muito bonito, que planeta vocês são, a crise tomando conta do mundo, e vocês aí, fica todo mundo... Aí um diz assim, que tristeza, hein? Aí puxa um sambinha, né? Já ouviram? Muito legal, né? Entendeu? Como é que pode? Você parece no outro planeta e a gente está na nossa, sabe? Um problema danado. Problema, por favor, vá embora. É isso aí. Entendeu? E vai mesmo. Amém, irmãos? Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha como Deus cobra uma atitude de fé. Por que você fica clamando a mim? Tem gente que só quer orar, eu estou orando. Sim, você não está agindo. Age, irmão. Pastor, estou orando para Deus abrir uma porta de emprego, viu? Todo dia eu oro, tá bom. E todo dia você vai levar currículo nas empresas? E todo dia você vai à luta? Não, eu oro, estou orando. Por que clama a mim? Por que você está aí orando, rapaz? Você é o líder. Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga para eles provarem que eles estão crendo de verdade, que eu vou agir de uma forma sobrenatural. Se eles creem, eles vão andar. Eles vão confiar, vão em frente. No versículo 16... E tu, Moisés, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, tem lógica, num momento como esse aqui, Deus mandar Moisés estender cajado, estender a mão e dividir o mar? Tem lógica um negócio desse? Senhor, eu levantar o cajado para a turma avançar, isso. E depois estender a mão, dividir esse mazão que está aí na minha frente. O que é, pastor, estender o cajado, estender a mão? É
tomar uma atitude de fé. Deus vai abrir esse mar. Que, vai. Deus vai, em nome de Jesus, mar, se abre. Todo mundo rindo. Aí Deus vem de lá e faz o mar se abrir. Quantas vezes pessoas incrédulas zombam da nossa fé. Mas você está aí desempregado, com problema, endividado. Vai tomar um empréstimo. Vai no agiota, vai no banco. Não, eu vou para a igreja. Eu espero em Deus, vou buscar em Deus. E a turma ri, né? Fico rindo. Você busca em Deus. E eles zombam, está louco, pirado. Em vez de pegar empréstimo, está indo para a igreja orar. E é exatamente a tua oração, é exatamente a tua atitude de fé que faz com que Deus haja de uma forma sobrenatural e te tire daquele problema. Amém, irmãos? Olha, quando o povo marchou e Moisés estendeu o cajado, Deus honrou a fé. Deus fez com que o mar vermelho se abrisse. Deus deu vitória ao povo sobre os seus inimigos. Nós conhecemos a história. O exército de Faraó veio, entrou também mar adentro, coisa linda. Muralha de mar de um outro, muralha de água do outro lado, coisa maravilhosa, passarela, nunca vi algo extraordinário. E Deus disse, deixa estar, que eles vão ver o que é extraordinário. Dormiram. No outro dia, quando o povo de Israel saiu, Deus disse, Moisés, agora estende e fecha as águas do mar. Dá uma ordem aí, vai. E as águas do mar se fecharam. E não ficou nenhum soldado, nenhum animal que puxava as suas carruagens, nenhumzinho para contar a história. Morreram todos. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui que Deus, na sua soberania, Ele age como Ele quer, quando Ele quer, na vida de quem Ele quer e da maneira que Ele quer e para o louvor da sua glória. Quem lembra aqui de Naamã, o grande comandante do exército do rei da Síria? Era um general de exército. Só que esse homem tinha lepra, era um leproso. Tentou ser curado pelos médicos da época, não conseguiu. Como a Síria naquele tempo era um país cheio de misticismo, extremamente voltado para o misticismo, também chamaram os magos da Síria, chamaram os feiticeiros, chamaram os pais de santo, as mães de santo, chamaram a mãe de nada, chamaram Edir Macedo, chamaram R.R. Soares, e botou a mão na cabeça de Naamã, e botou copo com água na frente do rádio de Naamã. Isso não tem jeito. Vocês estão rindo de quê? Falei alguma bobagem aqui? Aí, entra em cena uma menina de uns 15 anos de idade, mais ou menos. E ela viu aqui e disse, olha, o negócio é o seguinte, lá na minha terra, em Israel, tem um homem que resolve isso aí. Ele cura a lepra, cura. Lepra, AIDS, o que vocês quiserem, ele cura. Puxa vida, não é possível. Naamã vai falar com o rei da Síria, conta para ele, está bom, vai procura o rei de Israel, que eu vou mandar uma carta, e ele deve ser o rei é poderoso. Quem sabe o rei tem a fórmula mágica. E ele vai para o rei. Quando o rei lê a carta, vocês estão loucos, eu não tenho poder para curar ninguém, como é que você joga nas minhas costas uma responsabilidade dessa? Aí o profeta Eliseu, já sabendo do que estava acontecendo, disse, vai lá, manda ele vir cá. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Abra em 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 5. Encontraram? Capítulo 5, versículo 9. 9 em diante. Pronto?
Então acompanhe a leitura. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo da lepra. Olha o que é que Eliseu mandou falar. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, claro, um general de exército, né? Eu pensava que mal chegasse, ele vinha ao meu encontro. Pode entrar, seu general, senta aqui, eu fico de pé, você senta no meu lugar. Pensava que ele ia sair a ter comigo. Pensava eu que ele ia se pôr de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu pensei que era assim. E além do mais, os rios de Damasco, Abana e Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel? São rios de águas mais límpidas. Esse rio Jordão aí, de águas barrentas, e o cara manda eu mergulhar justamente aí. Não poderia eu me lavar nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, Naamã, com status de general, ele achou um absurdo o profeta não sair ao encontro dele. Como é que é um general de outro país, general de exército, né? E ele não veio nem falar comigo, nem saiu de casa, mandou um recado por um diácono, por um ministro. E ele achou um absurdo um ministro do exército mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso não tem condições. Não. Eu pensava que ele saía ao meu encontro. Eu pensava que ele ia mandar eu ficar de joelhos, ia botar a mão na minha cabeça, ia levantar a outra para o céu, ia clamar ao seu Deus, ia fazer uma oração de fogo. Não é assim que se faz, né? Fica de joelho. Deixa eu botar a mão na cabeça. Bota a mão, levanta outra para o céu. Um dia desse tinha um orando ali naquela calçada ali. Meio dia em ponto. Cara com o sujeito todo bêbado, drogado, e outro: você crê em Jesus? O bêbado: creio. Tu estava comigo, Marcos? Ou Márcio? Quem foi que estava comigo? Estava comigo, não foi, Rodrigo? Nós estávamos esperando um táxi ali, né? E a gente só olhando, como diz aqui no Ceará, a marmota. Não é assim que fala aqui, né? Não é aqui que fala isso? Só vendo a marmota. E o bêbado lá. Você crê mesmo? Creio. Muito bem. Fecha os olhos. Eu digo: meu Deus do céu. Eu digo: eu não acredito no que eu estou vendo. Foi assim mesmo. Botou a mão na cabeça do bêbado, drogado. Levantou a mão, gritou: Senhor, você está liberto. Obrigado. Eu digo: tá bom. Jesus. Agora veja, como é que esse homem aqui já veio com tudo pronto. Ele já veio com tudo pré-estabelecido na sua cabeça. Era como se ele dissesse para Deus: Senhor, olha, o caminho é por aqui. Não saia desse caminho, eu quero dessa maneira, eu quero dessa forma. O Senhor pode até me curar, mas tem que ser desse jeito. Eu quero que eu fique de joelho, eu quero que ponha a mão na minha cabeça, eu quero que levante a outra para o céu, eu quero que unja com óleo, eu quero que dê um grito, mandando o demônio sair. Eu quero dessa maneira. Não tem gente que é assim? Já vem com a fórmula pronta. Eu pensei que ia ser assim. Eu pensei que ia ser assado. Eu pensei que ia ser dessa forma. É aí que Deus surpreende esse homem e, contrariando toda a lógica humana, estabelecendo a sua vontade soberana, Deus: não, tem que ser da maneira que eu quero. É da maneira que eu determino, seu Naamã. Ele reluta, mas finalmente obedece e aí é curado. Aqui no versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. O sujeito foi embora, indignado, né?
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha o argumento que o pessoal levou para ele. Meu pai, presta atenção. Se esse profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não ia querer fazer? Você não ia usar todo o teu poder de general para fazer? Ele te pediu uma coisa tão fácil, tão simples. Quem aqui já frequentou esses movimentos aí de corrente? Levanta a mão. Eita, Deus do céu. O cara exige que você faça. Segunda-feira, corrente da prosperidade. Terça, busca o Espírito Santo. Quarta, família. Quinta, corrente dos impossíveis. Sexta, corrente para desmanchar trabalho de macumba, inveja, olho grande, o diabo, os satanás, não sei o quê. A pessoa vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chega numa igreja verdadeira. Olha, basta você vir quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Ah, domingo à noite. Ah, quarta-feira. Mas quando era na corrente, que dizia assim, se quebrar a corrente, ferrou-se. Tem que começar de novo. O cara não quebrava a corrente nem a pau, Juvenal. Agora eu gostei dessa. Nem a pau, Juvenal. Não quebrava. Está compreendendo? Quem já frequentou macumba aqui? Estou falando de frequentar no duro. Aí o cara diz assim, olha, mas enfim, sua situação está ruim. Foi feito um trabalho para você. Tem um rabo de saia aí que está mexendo com o teu nome. Hã? É. Se a mulher diz, tem um perna de calça. Tem um homem querendo fazer trabalho para você. Tem que desmanchar esse trabalho. Você vai trazer 6 garrafas de... Não, é 7. 7 garrafas de champanhe. 7 garrafas de cerveja, 7 garrafas de pitu, 7 velas vermelhas, 7 velas amarelas, uma galinha preta, um alguidar de farofa, para a gente desmanchar esse trabalho. O cara vende até a roupa do corpo, porque acredita que aquilo vai funcionar. Aí não funciona, não, mas olha, já fizeram outro. É mesmo? Fizeram. O outro lado lá já descobriu que você estava desmanchando, já fez o mais forte. É uma luta. E passa a vida inteira nessa. Faz trabalho para lá, faz trabalho para cá. Eu tinha uma tia que já morreu. Só que antes de morrer ela se converteu. Mas ela frequentava esses lugares lá no Rio de Janeiro. Olha, de 6 em 6 meses, ela tinha o compromisso de dar um boi para o centro espírita. Para sacrificar o boi. E de 6 em 6 meses ela dava. Eu não sei quanto é que custa um boi. Eu não sei nem ideia. Alguém tem? Faço nem ideia. Mas isso era de 6 em 6 meses. Mas durante a semana, ela ia 2, 3 vezes para o terreiro lá. E nunca ia... Eu lembro como se fosse hoje. Tia Selma. Ai, que saudade. E ela pegava as sacolas e botava essas coisas aí. Era champanhe, era vela, para agradar os chamados guias, que é uma mentira, né? E ela levava. Às vezes a pessoa vem para a igreja, Deus exige coisas tão simples, e a pessoa não quer cumprir. Está aqui. Custava nada de você fazer isso? Meu pai, uma coisa simples dessa... Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Olha como é importante dar ouvidos à palavra do homem de Deus. Você tem homens de Deus nessa igreja.
Você não tem homens que se dizem de Deus, você tem homens de Deus. Então, quando o pastor falar, põe na sua cabeça que Deus está falando. Eu, pelo menos, olha, eu tenho uma responsabilidade tão grande. Quando alguém vem conversar comigo, quando alguém vem pedir uma orientação, quando alguém está com um problema, sabe, eu estou conversando com a pessoa e eu estou com o meu pensamento elevado a Deus. Senhor, o que é que eu falo? O que é que eu oriento? Me dá sabedoria. O que é que eu digo para ela? E eu só falo aquilo que eu sinto a inspiração de Deus de falar, senão eu não falo. Então ele foi lá e fez conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha, preste atenção. Ele não foi curado pelos mergulhos. Ele não foi curado pela água. A água do Jordão não era uma água milagrosa. Essa cura da lepra foi resultado da obediência à palavra de Deus. Foi a obediência que fez com que Deus operasse o milagre na vida desse homem aqui. Amém? Então, irmãos, há muitos exemplos na Bíblia, muitos, que ele diz, não tem lógica, não tem lógica. Lembra quando o povo de Israel ia tomar posse de Canaã, a terra prometida? Olha, quem tiver com sono, pode abrir meu gabinete, tem 2 sofás lá, não tem? E lá no meu quarto tem um sofazinho também. Tem 3 vagas. Para 3 dá. Daqui a pouco eu convido. Viu? Daqui a pouco eu digo, ó, o irmão está convidado, leva o irmão ali dentro. Pode ligar até o ar, para ficar melhor, né? Mais confortável, sabe? Porque dormir num banco duro desse, vai cair do banco. Vai cair do banco. Tá tão cansado assim, ó, sério? É. Mas às vezes acontece mesmo. Às vezes tem dia que pega a gente cansado, né? Ontem foi um dia. Eu tô brincando assim porque tem gente que é porque... Mas às vezes é um cansaço mesmo, sabe? Ontem eu apaguei no segundo tempo do jogo do Brasil. Olha, para eu deixar de ver um jogo, é difícil. Eu não sei como eu apaguei. Simplesmente apaguei. O Rodrigo entrou lá, eita, o pastor está dormindo, não foi? Acordei e já tinha acabado o jogo. Cansado. Excesso de cansaço. Deve ser o caso do meu irmão ali, que trabalha pra caramba. E lá a turma exige muito, né? Amém. Dá o teu cochilinho, só cuidado para não cair, viu, irmão? Porque o chão é duro pra caramba. Ah, Senhor Deus do universo. Bom, eu estava falando do povo de Israel indo tomar posse da terra prometida, não foi? Pois bem, aí de repente, o povo se depara com uma grande fortaleza que era a cidade de Jericó. Eu já estive lá, em Jericó. Uma cidade rodeada de muralhas enormes, muralhas altíssimas, olha, intransponíveis, protegidas por soldados muito bem armados. Aí o povo de Israel se prepara para a guerra. Não, vamos ter que lutar, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que subir essa muralha. Pega lá as coisas, pega as espadas, pega a lança, pega os escudos, vamos enfrentar, afia as espadas, todo mundo pronto. De repente, vem a orientação de Deus. Olha a orientação de Deus para o povo. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 2 em diante. Josué, capítulo 6. Tudo pronto. Não tinha outro jeito, tinha que lutar. Tinha que tentar escalar aquelas muralhas. Tinha que fazer alguma coisa, tinha que ir para a guerra. Aí diz assim: então, disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Já entreguei na mão de vocês, vocês vão derrotá-los.
Vocês vão vencê-los. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão vencer essa turma aí. Vocês vão conseguir transpor essas muralhas. Vocês vão derrotar esse exército. Mas vocês vão vencer com as minhas estratégias. Não é com as estratégias de vocês. Então, durante 6 dias, vocês vão dar a volta em torno da cidade, em silêncio, tranquilão. O povo começa a dar a volta. Imagina aí. Cria na tua mente uma imagem disso aqui. Aquele monte de gente em silêncio, andando e dando a volta na cidade, nas muralhas. E o povo de Jericó, olhando, que coisa estranha é essa? O que é isso aí? Eles não vão lutar, eles não vão fazer nada. E riam, zombavam, escarneciam, achavam aquilo o ridículo dos ridículos. E Deus disse, agora é o seguinte, no 7º dia, aí vocês vão rodear as muralhas 7 vezes no mesmo dia. Quando eu der a ordem, vocês tocam as trombetas e gritem. Dá um grito aí bem alto. As muralhas vão cair. Quem é que acredita numa coisa dessa, hein? Quem já viu toque de trombeta e grito derrubar a muralha? Esse povo aqui acreditou. Primeiro dia deram uma volta, segundo dia deram outra volta, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º, 7 voltas. Eu fico imaginando a gozação que devia ser. Rapaz, é tudo doido, meu irmão. Olha só que palhaçada esses caras. Dando volta em torno das muralhas, em silêncio. Tudo silêncio. São um bando de pateta. Deviam zombar, deviam escarnecer, sabe? Deviam fazer 1000 coisas. Aí no 7º dia, em obediência à palavra de Deus, contrariando toda a lógica militar, contrariando toda a lógica humana, toda e qualquer estratégia de guerra, eles tocam as trombetas, eles gritam, e de repente, como se fosse um terremoto, Deus faz a terra tremer, o poder de Deus se manifesta, e as muralhas de Jericó caem, meu irmão, e o povo de Israel avança e vence os soldados de Jericó e conquista a cidade. Ah, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que nós só vencemos as nossas lutas. Eu só venço as minhas lutas. Você só vence as tuas lutas. Você só vê Deus operar milagres, Deus operar sinais, Deus operar prodígio na tua vida, quando você, quando eu, quando nós obedecemos às estratégias de Deus. Pastor, nós vivemos num mundo difícil, a vida é dura. Qual é a estratégia de Deus para que eu possa ver Deus agir de forma sobrenatural na minha vida? Sempre. Qual é a estratégia? O que é que eu tenho que fazer? Tocar trombeta? Dar grito? Quebrar cântaros, como Gideão e o seu povo? Não. Deus deixou uma estratégia para todos nós hoje. Vou compartilhar com você. Vamos a Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 25.
Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus disse assim: olha, não andem ansiosos. Não fica ansioso. Como é que vai ser amanhã? Como é que não vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar a minha luz? Como é que eu vou pagar essa dívida? E esse imprevisto aqui que aconteceu? Ai, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. O Deus que criou a vida, né? A vida é muito mais importante do que o alimento, do que as roupas. E Deus não criou a vida? Será que esse Deus que criou a vida não tem poder para suprir essas outras necessidades? Claro que tem. Sim, pastor, e qual é a estratégia? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acabou. Não é para fazer corrente, não é culto para quebrar maldição, não é participar de fogueira santa de pastor ladrão sem vergonha, não é para fazer promessa para santo, não é para fazer romaria ao Padre Cícero, é outro engodo, outra enganação, não é para ir pedir encanidé ao Chiquinho, viu? Não é para ungir cabeça com óleo, não é para se matar de fazer jejum para Deus abençoar. Não, não. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você colocar Deus em primeiro plano. É você dar prioridade às coisas do Espírito. É você dar prioridade às coisas de Deus. Eu às vezes falo aqui, tem gente que parece que não acredita muito, né? A minha prioridade é Deus. Deus é mais, o reino de Deus, a justiça de Deus, para mim é mais prioritário do que a minha família. Não é que eu não gosto da minha família, não é que eu não dê importância à minha família. Eu dou. Claro que eu dou. Mas Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro plano. É por isso que você vê que eu viajo. Eu fico 15 dias longe da minha mulher, dos meus filhos. Você acha que você teria pastor, que seria fácil encontrar pastores que façam isso? É ruim, viu? É ruim. No início dessa igreja, aqui de Fortaleza, tinha uns candidatos a pastor, querendo ser pastor, aí eu mandava para cá. Fica lá uma semana. Com 5 dias o cara já estava. Não dá não. Ai, estou com muita saudade da minha mulher. Ai, minha mulher está ligando para cá. Está nervosa. Porque está sozinha. Porque não sei o quê. E não sei o quê. Aí tinha que sair correndo daqui e voltar. Não tinha quem tocasse. Aí mandava o rapaz de si para cá tocar. Fica aí 2 semanas. Com o cara... Perna para que te quero. Não ia ter nem igreja. Nem igreja ia ter. Isso é para você valorizar o pastor que Deus colocou como pastor da tua alma. Valorize o teu pastor, meu irmão. Valorize. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é prioridade absoluta na minha vida. As coisas de Deus são prioridade. Fazer os meus cultos é prioridade. Eu não troco o meu culto por nada. Por nada. A minha família, os meus parentes, pai, mãe, tio, já sabem disso. Às vezes aniversário, aí já dizem assim, ó, vamos fazer um almoço, um jantar. Aí ele diz, já sabe que não pode ser domingo, né? Por quê? Porque senão o queridinho da mamãe não vem. Diz que eu sou o queridinho da mamãe, né? Eu digo, acertou, é verdade. Mas não vou mesmo. Quer a minha presença? Então faça um jantar sexta-feira à noite. Aí sexta eu posso dar uma chegadinha lá, parabenizar, tudo bem e tal, bater um papinho e depois vou embora. Se botar domingo, meu irmão,
Nem a pau, Juvenal. Viu? Mas não vou mesmo. E não vou mesmo, não. Não tem acordo. Ou vocês acham que eu estou errado? Não, eu estou errado ou estou certo? Pastor, sua família, seu pai, sua mãe. E daí? E o meu Deus? E o meu pai? Quem é mais importante? O meu pai e a minha mãe na carne ou meu pai espiritual? Quem é mais importante? A minha mulher, a minha esposa que eu amo? Ou o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação? O Deus da minha vida, Deus da minha salvação, meu querido. Não tem jeito. Eu me dou por inteiro para Deus. Eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu me esforço para viver a palavra. Eu vivo a palavra. Pastor, o senhor é perfeito? Não. Erro igualzinho a você. Mas me esforço, meu irmão. Quando eu erro, eu não jogo a culpa nos outros. Eu não digo, foi por isso. Não, errei. Acabou a história, errei. E peço perdão. E peço de público. Hoje eu pedi perdão à irmã aqui da igreja. Não foi, irmã? Estava todo mundo no gabinete lá. Eu digo, peraí, aproveitar que está todo mundo aqui. Irmã, quero pedir perdão que eu fiz um mau juízo da senhora. De mim, naquele dia assim. Aí contei a história. Eu errei. Me perdoe. E ela disse, pastor, eu gosto do senhor porque o senhor é transparente. O senhor é macho. Ela não falou isso não. Macho sou eu que estou dizendo, né? O senhor não tem vergonha, o senhor assume. Assumo mesmo, rapaz. Eu erro igual você. Mas eu me esforço para acertar. Eu me esforço para fazer o que é direito. Cada dia mais eu me esforço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, olha. Se colocar isso aqui em prática, Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades. Cada uma. Sejam elas quais forem. Deus vai criar coisas. Olha, e às vezes Deus supre de uma maneira que você nunca esperava que a coisa acontecesse, que a coisa viesse. E Deus vem de lá e surpreende a todos. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Né, irmão Geraldo? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Jesus Cristo falou à igreja nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé, feche os teus olhos. Eleva o teu pensamento ao alto. Aleluia, Santo de Israel.